A Bíblia chama-nos a atenção para que desenvolvamos uma vida pura, uma vida reta, uma vida em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. E há um texto muito interessante no qual Cristo faz a seguinte afirmação. Ouça, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Ouça a palavra de nosso Senhor. Amados, quantas vezes temos contemplado na igreja atual exatamente a prática desses costumes, dessas situações condenadas por Cristo Jesus? Quantas vezes temos visto dentro da igreja um adultério espiritual, em que as pessoas têm buscado o mundo, o Deus do mundo, têm deixado que o paganismo, tem deixado que as trevas, tem deixado que o mundanismo adentre os portais da igreja. Como é comum vermos o mundo dentro da igreja nesses últimos tempos. E também, amados, há o adultério sexual, em que as pessoas desonram o seu casamento, trazendo para dentro do casamento a maldição, trazendo para dentro do casamento o pecado, e também para dentro da igreja, para dentro do corpo, o pecado. Queridos, nós precisamos entender que somos chamados para vivermos uma vida totalmente pura, uma vida reta, uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor. E nós não podemos nos amoldar aos costumes deste mundo. Infelizmente, amados, a igreja tem incorporado, ela tem abraçado o mundanismo, trazido para dentro da igreja o mundanismo, pois a preocupação é, mesmo no mundo ou com o mundo, mas melhor dentro da igreja. Não é assim, irmãos, porque a igreja, ela não é o caminho que leva para os céus. Cristo Jesus é o caminho. Mas para que as pessoas possam trilhar por este caminho, é preciso viver em santidade, em retidão. E nós não podemos permitir de forma alguma que o altar da igreja esteja sujo, que haja infidelidade ao Todo-Poderoso. Queridos, nós não podemos permitir que o pecado do adultério, o pecado da fornicação, das situações imorais, dos roubos, das mentiras, das calúnias, entre outras obras da carne, que ela adentre a igreja, que ela adentre os corações e que ganhe lugar dentro dos corações. É preciso levantar a voz e falar como a atalaia do Senhor, alertando o povo a respeito do pecado e da necessidade de uma mudança, porque aqueles que estão dentro dessas situações, com certeza estão condenados. Estão debaixo da mão do Senhor, e esta mão do Eterno há de condená-los ao sofrimento no inferno. Precisamos estar atentos a esta realidade. A igreja não pode calar-se diante do pecado, seja qual for o motivo, mas a igreja precisa falar contra o pecado e ensinar o caminho do Senhor àqueles que ali congregam. Ame o Senhor, sejam fiéis ao Todo-Poderoso e arranquem do meio toda forma de prostituição. É preciso arrancar toda forma de adultério, seja adultério espiritual, em que as pessoas se prostituem com outros deuses, ou na imoralidade, nos atos imorais. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você e que você possa olhar sempre para aquele que muda a nossa sorte, em nome de Jesus.